Josias já está ok aqui com a gente, Josias Pereira, que é o colunista O Tempo, do @O Tempo Esportes do Cruzeiro. Josias, seja muito bem-vindo. Me diz uma coisa, o que você achou dessa situação toda do Matheus Pereira? Você tem uma conclusão, querido? Você sabe se ele está lá na toca? Pois é, Timara, uma situação bem complicada aí envolvendo o Matheus, né? Boa tarde para todos que nos acompanham. Um jogador muito confuso, né? De muitos comentários, muitas entrevistas confusas, comportamentos confusos e decisões mais confusas ainda, né? Então, isso deixa uma margem enorme para interpretações e só o jogador pode explicar o que realmente aconteceu desta não ida dele para o futebol russo, para o Zenit. Com certeza, talvez, pensando aí em um mercado que hoje não é um atrativo tão grande, a não ser financeiramente, né, obviamente, mas talvez poderia ficar um pouco fora aí do radar, né, talvez de um sonho de voltar à seleção. Não sei o que passa na cabeça do Matheus Pereira, mas de qualquer forma, o pessoal tava até brincando, coloquei ontem no Twitter, né, aí um seguidor veio brincar comigo falando assim que o pessoal não entendeu muito bem que ontem o Matheus só queria fazer um check-up na clínica e o pessoal achou que ele estava indo embora Josias, mesmo. Pode ter sido isso, também, né? Mas pode ter sido. Mas realmente a gente sabe que a situação do Matheus Pereira é a seguinte, Dio. O Matheus ficou no Cruzeiro. Eu acredito que o torcedor tá falando aí sobre dar gelo no atleta e tal. Eu acho que não tem que dar gelo, não. O cara ganha muito bem, né? Inclusive, né? Pra atuar no Cruzeiro, milhões, um salário bem elevado. E ele tem que honrar, primeiramente, o compromisso que ele fez com o Cruzeiro, a venda, né? A compra que o Pedrinho fez do seu passe no ano passado. Ele tem um contrato a cumprir com o Cruzeiro. E agora, o que resta realmente é ele parar com essas ladainhas aí de ficar falando, essas entrevistas dele que são totalmente desnecessárias e fora completamente da sintonia do jogo, do que acontece no Cruzeiro, e começar a jogar bola, porque ele tá devendo bastante. O futebol dele ficou lá no ano passado. É um jogador que tem talento, tem potencial, mas ele está se perdendo dentro daquilo que o torcedor acabou de falar aí, né? Falaram que ele era um craque, talvez realmente ele acreditou nisso. Eu não acho que ele chega ao ponto de ser um craque, mas é um jogador de talento e potencial do Cruzeiro. Exatamente. Então ele pode sim retomar, né, esta sequência que ele teve no ano passado, quando ele foi um bom jogador, especialmente no primeiro semestre do Cruzeiro. Depois, no segundo semestre, assim como todo o time oscilou bastante, mas quem sabe o Matheus Pereira consiga fazer isso. E é claro, o Cruzeiro está acima de qualquer situação. Claro. É a instituição que está em jogo, como eu citei na minha coluna, né, que eu acho que o Cruzeiro perdeu tempo demais essa semana nessa história de Matheus Pereira, vai, não vai. O Cruzeiro tem uma decisão pela frente. O Campeonato Mineiro é um objetivo muito importante para o Cruzeiro neste primeiro semestre e o Cruzeiro perdeu dias aí preciosos nesta novela. Eu espero que os jogadores do Cruzeiro não tenham se envolvido diretamente nessa situação, mas a gente sabe que na parte técnica já vai ter uma interferência porque o Matheus não participou de parte das atividades do Cruzeiro, o que já prejudicou o time aí de uma forma considerável. Então, acabou essa novela, encerra isso, já fechou janela, o Cruzeiro tem até o dia 28 aí, né, tinha, né, para contratar um jogador, não vai sair mais, tem que acabar com isso tudo e focar no objetivo que é chegar até a final do Campeonato Mineiro. E outra coisa, nos últimos dias, últimas horas aí, né, muitas informações, o Matheus Pereira tem uma péssima relação com a diretoria, o Matheus Pereira brigou com o jogador, não sei, muitas coisas foram criadas. O Cruzeiro também precisa parar aí com essa questão, né, de vazar muitas informações, porque a gente sabe que muitas coisas acontecem aí e tem um fundo de verdade, né, porque senão ninguém ia sair inventando essas histórias. Então, algumas coisas sempre são vazadas no Cruzeiro nos últimos meses e isso é bastante prejudicial ao time. Deixa margem para muitas interpretações, o time não consegue ter um equilíbrio, muito disse-me-disse e o Cruzeiro não pode viver disso. Tem que ter profissionalismo e muita gente está devendo no Cruzeiro, precisa jogar mais bola e parar de conversa. Ô Lélio, o Josias traz uma situação ali que é realmente uma situação que preocupa, né?
se falou a semana decisiva para o Cruzeiro, né, para esse jogo contra o América, ela foi toda de Matheus Pereira, né? Vai, não vai, fica, não fica, treina, não treina, não sei o que lá, não sei o que lá. Até que ponto você acha que isso pode ter mexido com a equipe ou não mexeu, eles ficaram à parte e tudo mais? Eu acho que, mesmo quando eles dizem assim, nós não acompanhamos, eu acho que eles acompanham sim. Você acha que mexe com a equipe? Um pouco, mas isso aí não influencia, não. Claro que lá no vestiário o camarada vai, termina o treinamento, pergunta, e aí, foi ou não foi? O camarada quer saber. Claro. E ainda mais todo mundo sabendo que ontem era a data limite, né? E aí ele de repente não foi. Mas eu creio que, como é um técnico experiente, o Leonardo Jardim já deve ter vivido aí várias vezes um momento semelhante a esse, não vai interferir no trabalho dele. E ele preparou certamente um substituto para o Matheus Pereira. No caso, a gente até entende que seria quem? O Marquinhos? Ele mudaria o esquema, mas talvez o Matheus Pereira pode chegar, como o Rafa falou mais cedo, conversar com ele hoje na concentração. Não, eu jogo, tô a fim de jogar e tudo mais, estou bem. Vai saber, né? Tudo é resolvido no jantar, né? Sim, na conversa, sim. Na véspera do jogo, né, Dimara? É verdade. Eu, assim, olhando a situação toda, pelas pessoas envolvidas e por tudo mais, eu acho que o Matheus não vai para o jogo. Eu acho. É a minha opinião, né? Posso estar errada, amanhã outro dia, outra história. Eu acho que não vai. Por tudo, até pelo emocional dele, o que ele deve ter passado também durante tudo que aconteceu ontem. Eu acho que não vai. Você, Rafa, que está no dia a dia do Cruzeiro, que tem, né, essa noção e tudo mais, você acha que ele vai pro jogo? É difícil, né, Di? Porque aí tem o trabalho também do Leonardo Jardim, né, que chegou agora, avaliar, entender um pouquinho do que pensa o técnico português. Então, acho que isso também vai entrar na conta, né? Fato é que o Pereira vai de toda forma ter um peso muito grande para esse segundo jogo da semifinal, né? As atenções estavam voltadas para ele, né? No momento decisivo da temporada, o jogo mais importante até aqui para o Cruzeiro no ano, né? E aí as atenções estavam todas voltadas para o Pereira. Eu acho que abrir mão do Matheus Pereira nesse momento é complicado, né? O Cruzeiro tem algumas peças ali mais interessantes do que tinha no ano passado, mas tecnicamente é de longe o jogador mais técnico do Cruzeiro, né? Não dá para abrir mão do Pereira, mas tem que entender a cabeça dele também. Ele vai estar bem para esse jogo? 100%. Se o Pereira estiver bem para esse jogo, eu não abriria mão do Pereira, não. Eu, ainda que pudesse contar com ele para um segundo tempo, para o banco de reservas, não dá para abrir mão do Matheus Pereira, não. Eu acho que, a minha opinião é que eu levaria, ainda que fosse para o banco de reservas, mas deixaria ele ali para poder participar desse jogo. Eu tô dizendo que, assim, eu acho, tá, gente? Não tô dizendo nem cravando nada. Eu tô falando que, assim, na minha opinião, eu acho que ele não tá 100%, nem tecnicamente, nem psicologicamente. O cara ficou uma semana inteira envolvido numa negociação. É só uma opinião minha. Eu acho que não vai, mas o que o Cruzeiro vai fazer aí é com o Cruzeiro. E você, Josias, acha que ele vai? Eu acho que ele vai sim, viu, Timar? Acho que, como o Rafa disse, também não abriria mão dele nesse momento. É um jogo importante, o Cruzeiro tem uma necessidade muito grande, né, de fazer um resultado diante do América, que não perde em casa há bastante tempo. Então acho que realmente é um jogador que mesmo se não entrar de cara para o segundo tempo, pode ser um atleta até, talvez no segundo tempo, com uma situação um pouco mais, vamos dizer assim, com o Cruzeiro precisando, né, tendo talvez até um placar aberto já, ou então precisando do resultado. Acho que é um jogador interessante aí para poder, pelo menos, ficar no banco do Cruzeiro. Eu não abriria mão também dele nesse momento. Sei que a torcida tá com muita raiva dele aí, né? Não sei se é a totalidade da torcida, né? Talvez metade a gente tá da na torcida pesquisa, esteja, daqui a pouco outra a gente vai metade. saber. Pois é. Talvez esteja aí mais da totalidade, da metade da torcida, mas de qualquer forma acho que é um jogador que ainda é interessante dentro
deste momento. Porque a gente sabe que o ano passado o Cruzeiro também sofreu bastante quando o Matheus Pereira não jogava, né? Era muito difícil. E eu não sei realmente até que ponto o Eduardo tem uma capacidade para ser esse armador e se o Marquinhos apenas vai ser esse homem aí para conseguir puxar essa criação, essa velocidade do Cruzeiro, não sei. Então, vamos ver, mas eu não abriria mão. Coloca aí o resultado da enquete que a gente já conta pro Josias e até pro pessoal, até pro Lélio poder comentar também, né? O Lélio vê aí sobre a permanência de Matheus Pereira. Difícil reconquistar a torcida, 51%. Ficou, mas tem que melhorar 49%. A gente pode considerar um empate técnico, Lélio, meio a meio? Segundo os institutos de pesquisa, sim, né? É verdade. 2% para mais ou para menos. Então tá meio a meio. Tá. Eu não sei se a metade que vai no jogo é essa que não quer ou se a metade que vai é a que quer, né? Aí isso eu não sei. Mas eu vou te falar, ele jogando futebol, daqui 2 semanas ninguém nem vai se lembrar disso. Então, 2, 3 gols que ele fizer aí, acaba o assunto. Um clássico que ele decidir, acaba tudo isso. Isso tudo aí é esquecido. O futebol, ele tem essa vantagem. Você é o vilão no domingo e o herói na quarta-feira. Sim, com Vários certeza. treinadores falam isso. Então, o que o Matheus Pereira tem que fazer é muito simples. É jogar futebol. Ponto final. Se ele entrar lá, vamos fazer futurologia, Rafa. Se ele entrar lá no Independente, já passou o campo, já foi lá e já resolveu, ok. Ah, não, tá ok. Né? Com certeza. Vai ter a cobrança pro clássico seguinte, né? Provavelmente o Atlético deve, com essa boa vantagem que tem, deve ir pra final, né? Vai ter a cobrança pra final, mas não vou dizer que vai esquecer, mas já dá uma amenizada, né? Né? Com certeza. Então é o seguinte, se ele for pro banco, o que a gente pode imaginar desse time? É o Marquinhos mesmo? É o Eduardo? O Eduardo, eu acredito que ele não perde essa vaga, até porque ele iniciou, né, a primeira partida da semifinal, então acho que aí com a ausência do Matheus para iniciar esse jogo, ele não deve perder essa titularidade. Aí fica a ideia do que pode pensar o Jardim para a vaga do Matheus, né? Se ele começa com o Marquinhos, aí seria uma equipe mais ofensiva até, né? Porque Marquinhos e Dudu abertos, com o Dudu centralizado, seriam os 3 atacantes do Cruzeiro, com Eduardo para poder abastecer essa turma, o Matheus Henrique fazendo aquele trabalho de início de jogada, né? E também, por que não, essa criação, dividindo até com o Eduardo, mas com uma função um pouco mais de marcação. Eu acho que vai esse time pro clássico para iniciar amanhã o jogo. Mas tem também a opção do Christian, né? E aí seria um Cruzeiro um pouco mais defensivo, né? Com alguns mais cuidados defensivos, com aí uma liberação um pouco maior, quem sabe, do Matheus Henrique para dividir essa criação com o Eduardo. Tem essas opções. O técnico Leonardo Jardim, acho que não deve fugir muito disso, não. Acho que é mais ofensivo, né? Até porque se não vencer esse jogo, não tem mais, né, Josias? Exatamente, né? O Cruzeiro tem que ir pra cima do América, né? Não tem outra situação. Até foi falado no último jogo, né? Que talvez o Cruzeiro poderia começar a pensar em fortalecer fisicamente esse meio-campo, né? O que eu senti também no jogo passado é que o Cruzeiro estava dando muita brecha no meio-campo, né? Uma questão ali do Romero, com o Matheus Henrique sempre movimentando, e o Cruzeiro estava perdendo em marcação, né? E o pessoal falou, inclusive o gol que o Cruzeiro levou, apesar de ter sido um desvio, né, o Cruzeiro estava com um espaço muito grande ali na cabeça de área e acabou que o gol aconteceu. Então talvez pode ser uma opção o Christian, né? Não sei como é que vai ser, talvez o Cruzeiro até funcione melhor tendo mais um homem ali no meio campo. Mas eu acredito que realmente hoje a prioridade seria ter esse ataque mais ofensivo para poder buscar o resultado. E só falando o que o Lério disse aí sobre esquecer, né? Até tem um livro do Febre de Bola, né? Que é o livro do Nick Hornby, do Arsenal, né? E tal. Que ele sempre fala isso, né? Que o futebol é aquela coisa que as pessoas esquecem muito rápido e você tem sempre a vantagem de que o torcedor tem memória muito curta, né?
sofre no final de semana, na quarta-feira já ganha, esqueceu tudo e é isso aí, vida que segue. A prova disso no Cruzeiro é o Dudu, que o ano passado foi massacrado aí pela torcida e hoje é um dos grandes nomes e a torcida aplaude Dudu a cada jogo. Então, realmente, jogou bem, acabou a conversa, esqueceu e a vida segue. O torcedor é um apaixonado, né, Lélio? O fato de ter mais um homem no meio-campo não significa que o time é mais defensivo, né? Ao contrário, ele pode ter uma segurança maior ali e continuar sendo ofensivo, né? Claro, mas a gente sabe que o próprio Leonardo Jardim disse que ele gosta de um time veloz e vertical, sim, né? Sim. Agora, ele tomou uma providência ou outra para o jogo do último domingo. A gente até falava sobre a descida alternada dos laterais, né? Um ia, o outro ficava. E aí a gente tem que ver como que ele vai pensar. Ele fez o time com 4 no meio de campo, né? E tendo o Dudu e o Gabriel Barbosa mais à frente. Mas, pelo que a gente sabe, ele está querendo, inclusive, mais gente de velocidade para o ataque do Cruzeiro. Então, se de fato o Matheus Pereira não jogar, pode ser que ele entre com o Marquinhos amanhã. É isso. Mais alguma coisa aí de Cruzeiro, Rafa? Vamos ficar de olho, né, Di? Agora F5 o nosso... no Instagram do Matheus, acho que pode ser que... o Rafa acha que ele vai falar alguma coisa hoje, deve né, Rafa? pronunciar o Matheus, comentar alguma coisa. E também no Flickr do Cruzeiro, né, Josi? A gente fica de olho lá para ver se vê o Matheus Pereira por ali, se tem alguma novidade. São as ferramentas que a gente tem, né, Jojo? Exatamente. Falta só mandar um drone lá pro boa ideia, gente. Isso, né? Eu não pensei nisso. O Renato Gaúcho gostava disso, hein, Renato? Gostava. Já deu problemas aí pra ele. É porque eu não pensei nisso mais cedo. Esse drone aí tá dando... fazer isso, senão... Esse drone tá dando um problema aí no estado aí do Brasil, rapaz. Tava filmando a vizinha do jeito que ela veio ao mundo. Não pode. Não pode, exatamente. Gente, não pode. Tentar ver se o Matheus Pereira... No Canadá isso deu problema, não sei se... eu não sei se vocês lembram que no ano passado o Canadá sofreu uma punição porque eles filmavam os treinos dos adversários da seleção canadense, tanto a feminina quanto a masculina pegaram uma punição pesada, e inclusive na Olimpíada, né? É verdade. Eles perderam todos os pontos na Olimpíada. É a modernidade, Já que não dá para ser formiguinha no mundo moderno, né? O drone virou a tal da formiguinha que fica ali tentando, né? Buscar alguma coisa. Valeu demais, Josias. Bom final de semana, bom futebol para você, viu? Muito obrigado, Di. Hoje o futebol tá mais tranquilo na sexta, mas amanhã e domingo o bicho pega. O bicho pega. Valeu, Jojo.